Alô, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam com saúde. Olha só, gente, estamos chegando na nossa última semana que precede a 6 e já encaminhando o final do segundo trimestre, né? Um trimestre bipartido aí, a primeira parte aconteceu na verdade nos meses de maio, junho, e nós tivemos as férias de meio do ano, né, 15 dias de recesso barra férias, e retornamos agora para a finalização do trimestre com parte do mês de julho, parte do mês de agosto. É, Preciso conversar com vocês um pouco sobre essa aula de hoje, as aulas dessa semana e a continuidade do nosso curso, do nosso ano letivo, não é? Preste atenção no seguinte, a aula de hoje vai ser sobre Mercosul, já está posta aqui. Vocês devem ter lembrado que nós estamos tratando de repercussões da globalização. A sequência didática é globalização, comércio mundial e blocos econômicos, né? Então, lá no início do trimestre, nós tratamos de organismos supranacionais, configuração da nossa contemporaneidade, dessa fase de um capitalismo hegemônico no mundo após a constituição da nova ordem mundial multipolar, uma multipolaridade de ordem econômica, o capitalismo alcançando a sua fase mais avançada, o capitalismo financeiro informacional, vivendo então a constituição de uma expansão técnica absurda desde a terceira e a quarta revolução industrial, chamada revolução digital, essa quarta, terceira revolução técnico-científica informacional. E nesse cenário todo nós então trabalhamos com o fenômeno que caracteriza essa fase mais avançada do capitalismo, que é o fenômeno da globalização econômica. Quando eu falo econômica, eu estou adjetivando para tratar do principal viés do fenômeno, que é o viés econômico, ainda que nós saibamos que ele seja ele tem diversas vertentes. Eu posso falar de uma globalização de ordem cultural, por exemplo, não é? De influências políticas pelo mundo afora. Então, há sim outras nuances da globalização, mas certamente o viés econômico é o que mais se destaca. Pois bem, dentre as repercussões da globalização, uma delas, marcante a partir da década de 90, para ser mais preciso, é a formação de blocos regionais, blocos econômicos que criam mercados regionais mais amplos do que os mercados nacionais. Então, o mercado de um país, que seria o mercado nacional, com barreiras alfandegárias próprias, isola esse país e as empresas que querem trabalhar vão trabalhar a partir daquelas regras nacionais. Quando esse país se associa a outros países, você amplia o mercado para uma dimensão supranacional, não é? Essa é a história dos blocos econômicos, está completamente coerente com a lógica da globalização, porque dentro da perspectiva de mundializar a produção e o consumo, quando você cria mercados regionais, você viabiliza a ação das grandes corporações transnacionais, os principais agentes da globalização, não é verdade? Porque esses agentes então passam a procurar mundo afora o melhor lugar para produzir, uma marca típica do toyotismo, não é? Em busca de incentivos fiscais, mão de obra minimamente qualificada, mas muito mais barata, acesso a áreas portuárias para que a produção não fique restrito àquele local da produção, mas ganhe mercados mais amplos, né? E outra coisa, a empresa que chega agora, dentro dessa lógica da regionalização, a empresa que chega num país não chega mais apenas no país, visto que esse país possui associações de livre comércio, união alfandegária ou mesmo mercados comuns com outros países, amplificando o mercado outrora nacional. Esse é o contexto
não é, dos blocos econômicos do mundo. Nós citamos vários hoje, vou voltar a falar sobre eles, mas nós vamos destacar dois então. O de maior coesão, que é a União Europeia, e o bloco que o Brasil faz parte, que é o Mercosul. Tá bem? Esses são os dois blocos que nós vamos destacar para a tua A6. Esse olhar mais focal sobre os blocos não é o que nós mais vamos cobrar muito mais esse entendimento mais amplo, as fases de integração e os motivos da regionalização, por que os mercados intra-regionais estão ganhando força no processo de globalização, que foram essas coisas que eu falei aqui agora há pouco. Né? De qualquer forma, para a tua preparação como pré-vestibulando, visando os concursos que você vai fazer, seja SPSEC, seja Enem, o entendimento, especialmente desses dois blocos, das características que marcam esses dois blocos, Mercosul e União Europeia, me parece bastante significativo e importante. Então, a aula de hoje tem uma dimensão importante para a tua preparação global, mas também é importante no sentido que nós vamos reforçar alguns saberes já voltado para a tua A6. Sobre a A6 agora. A próxima aula dessa semana, a última aula dessa semana, será uma aula de revisão para a A6. Uma aula importantíssima, não é? A A6 vai acontecer nos sábados, né? Vocês vão receber o cronograma adiante e já terão essa aula de revisão agora, que é uma aula de base. Então, antes da prova, assiste de novo essa aula de revisão que vai acontecer na próxima sexta-feira. Beleza, beleza? Feita essa conversa inicial, vamos seguir aqui para os nossos 30 minutos, né? Cerca de 30 minutos de aula, pensando aí de forma muito específica no Mercosul. Percebam vocês que para o Mercosul, eu mudei um pouco aqui a orientação de estudos, né? Estudar e fazer exercícios correspondentes no livro 3, capítulo 33. Olha o que é o capítulo 33, América Latina, perspectivas. Então, professor, mas a América Latina é muito maior do que o Mercosul, sem dúvida. A América Latina é do México para todo o sul, não é? Até a Terra do Fogo ali, Chile e Argentina, tá bem? O Mercosul é apenas um dos blocos econômicos da América Latina. Ainda tem a CARICOM no Caribe, tem o CAN, Confederação Andina das Nações, o próprio México, que é América Latina, faz parte do NAFTA, que é um bloco econômico da América do Norte. De qualquer forma, nesse capítulo aqui você vai ter menções a esse conjunto regional que nós chamamos de América Latina, predominantemente de colonização latina, fundamentalmente ibérica, né? Portugal e Espanha. E nesse conjunto vocês vão ter menção lá ao Mercosul, não é? E o suplemento de revisão, o tema 17, não trata especificamente do Mercosul, trata do processo de regionalização, e nesse processo, certamente o Mercosul vai ser indicado como um dos blocos de maior coesão, inclusive, né? Boa parte dos blocos do mundo se restringem à formação de áreas de livre comércio, ao passo que o Mercosul pode ser considerado mais coeso, visto que vai no ponto seguinte, vai no passo seguinte, que é a formação de uma união aduaneira ou alfandegária, como nós vamos ver hoje aqui, não é? Ainda não se constitui no que seria o objetivo final do bloco, que seria a formação de um mercado comum. O termo Mercosul é mercado comum do Cone Sul. Nós não alcançamos esse nível ainda, mas já alcançamos o que seria ali o segundo nível. O primeiro nível é a formação de uma área de livre comércio, segundo, união alfandegária, e o terceiro, então, o mercado comum. Beleza, beleza? Boa conversa inicial. Vamos seguir aqui com o nosso olhar sobre essas fases do processo de regionalização e alguns exemplos aqui.
Nós já vimos isso antes, mas eu preciso relembrar vocês, primeiro porque é muito importante, e depois, para tratar do Mercosul, é importante que você tenha uma noção clara dessas fases, não é? Lembrem-se que nós chegamos a trabalhar com imagem que coloca uma fase preliminar à formação de uma área de livre comércio, que seriam acordos tarifários, né? É um acordo muitas vezes binacional entre dois países para estabelecer uma tarifa reduzida de um ou outro produto. Os blocos regionais passam a ter maior coesão quando você estabelece esse passo mais amplo de livre comércio, estabelecendo uma pauta de produtos maior e uma redução ou mesmo eliminação de tarifas alfandegárias para a circulação desses produtos no interior do bloco, não é? A segunda fase, eu vou ratificar isso, é a fase na qual o Mercosul está agora, é quando você, além de estimular o comércio interno, você estabelece uma tarifa externa comum, ou tarifa aduaneira comum, pode aparecer como TAC ou TEC. TEC, tarifa externa comum, TAC, tarifa aduaneira comum. Ou seja, os países integrantes do bloco estabelecem um padrão aduaneiro comum para quem quiser comercializar com qualquer um dos países do bloco. É um nível de coesão muito maior, porque no livre comércio você intensifica as relações comerciais internas, mas cada país pode se relacionar diferentemente com os outros países do mundo, ou mesmo com outros blocos. Quando você forma uma união aduaneira, a tua relação aduaneira com o restante do mundo está vinculado ao padrão aduaneiro do bloco, visto que você tem para com o mundo uma tarifa externa, uma tarifa aduaneira comum. Beleza? Beleza? É um nível de coesão maior. É o nível que o Mercosul está. Não é? O Mercosul alcançou a união aduaneira. É completa, professor. Tem um ou outro item chamado linha branca que ainda não foi finalizado, não existe ainda um consenso, especialmente entre os dois principais sócios do Mercosul, Argentina e Brasil. Mas a gente pode dizer sim que já se constitui uma união aduaneira. Agora nós estamos ainda distantes do mercado comum, que seria o objetivo, né? O objetivo está no nome, Mercado Comum do Cone Sul. Não somos ainda, mas como está no nome, pretendemos ser. O mercado comum pressupõe livre circulação no interior do bloco de pessoas, mercadorias, serviços e capitais, não é? Nós não temos ainda essa livre circulação. O terceiro passo seria a união monetária, financeira monetária. O principal exemplo é a União Europeia. Aqui eu coloquei união política. A união política vai para além do processo econômico, não é? Eu coloquei só para destacar. Alguns alunos tinham perguntado se, por exemplo, o Reino Unido é uma união política, não é? Entre 4 países distintos: Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Vai para além da dimensão econômica, né? Você passa a ter uma única representação política, as fronteiras internas praticamente inexistem, né? Eu coloquei aqui só para destacar, mas do ponto de vista econômico a gente pode entender que o processo de regionalização teria no ápice a formação de uma união financeira e monetária, com o estabelecimento de um banco central único, de uma moeda única, como nós vimos, inclusive, quando estudamos a União Europeia. Beleza? Esse mapa aqui é muito educativo, né? É um mapa do teu livro, inclusive. Mapa Mundi dos blocos econômicos. Conheça, seguir as características de alguns dos principais blocos econômicos do mundo. E aí, ele vai pontuando aqui os blocos e algumas características de cada um deles, né? A Liga Árabe, que para além de ser econômico, é um bloco geopolítico, né? O bloco econômico da África Meridional, a APEC ainda não se constituiu, está apenas no papel. Eles fazem encontros, mas não conseguiram nem mesmo estabelecer uma ampla área de livre comércio, que seria
o objetivo, não é? A União Europeia, que nós tratamos bastante, o NAFTA, que pega os 3 países da América do Norte, e aqui está o Mercosul, né? 5 países, com destaque a Venezuela, que está afastada temporariamente, não é? Que você tem algumas características de cada um deles, né? Tipo de bloco, não é? Ativo. Olha as datas, gente, como é simbólico isso daqui. 89, a PEC, TPP 2016 só foi assinado, não é? União Europeia se transforma em União Europeia. Antigamente era mercado comum europeu, como nós vimos. A transformação em União Europeia em 92 com o Tratado de Maastricht. Lembra da aula antepassada? NAFTA 94, Mercosul 91, Aliança do Pacífico 2012, Ásia, África Meridional 92. O que é que chama a atenção dessas datas todas? Todas elas na última década, praticamente, né? Na última década do século XX, todas elas posteriores ao Consenso de Washington, todas elas visceralmente ligadas ao processo de globalização. Ratificando essa informação, que a regionalização é, antes de mais nada, uma repercussão da globalização com a criação de mercados preferenciais. Essa é uma questão que sempre aparece nas provas, porque a priori os dois nomes parecem opostos, né? Globalização de um lado, regionalização do outro. Globalização global, regionalização regional, mas não guardam oposição, ao contrário, são decorrências um do outro. É a criação de mercados regionais mais amplos que estimula o papel e ação das grandes corporações supranacionais que conduzem o processo de globalização. Curiosidade, somente que tipo de projeção é essa? Ficou ruim aqui porque ficou meio da página aqui no meio, né? Mas é uma projeção geopolítica azimutal, polar. O centro da projeção está aqui no Polo Norte, e aí o desdobramento dos países, dos continentes, das terras emersas, a partir desse centro. Continuando. Então, a partir de agora, e possivelmente aí até o encaminhamento desse final de aula, eu vou colocar, assim como eu fiz na União Europeia, eu vou colocar uma sequência de datas e de eventos que marcaram o processo de integração no Mercosul. Uma pergunta que um dos alunos, o aluno, eu não me lembro exatamente quem foi que fez, mas fez essa pergunta no chat. Professor, eu preciso memorizar cada uma dessas datas e eventos? Seguramente que não. Não quero que você fique guardando datas e eventos, memorizando. Geografia não é uma ciência que induz a memorização. Não. Mas você precisa estabelecer com os eventos relações. Então, entender o que é que está acontecendo no Mercosul, comparativamente com o que estava acontecendo com o mundo, e para que o Mercosul seja o que ele é hoje, que são os 2 últimos slides, eu preciso entender quais foram os passos que foram dados. Então, ainda que eu não vá induzir você a memorizar cada um desses, tem alguns desses eventos e tratados que eu coloco em negrito para alertá-los para a importância de que você entenda esse evento mais a fundo, porque o entendimento dele está vinculado ao próprio entendimento do Mercosul, desse bloco econômico sul-americano. Vamos lá então? Olha só, esses 2 primeiros aqui, eu quero dizer que o Mercosul é certamente um bloco econômico exitoso, nesse sentido de uma integração e de uma intensificação das relações econômicas entre esses 4 países. Mas antes do Mercosul, mesmo antes do Consenso de Washington, né, houve tentativas de associação entre os países latino-americanos, né, muito frágeis, que efetivamente não chegaram a se constituir efetivamente em blocos econômicos consolidados, mas eu já vi esses termos ainda utilizados agora para fazer menção a essa tentativa de intensificação das trocas econômicas dentro do bloco, não é?
como, por exemplo, a área latino-americana de livre comércio, não é? Uma tentativa de formar com todos os países da América Latina uma flexibilização das relações comerciais e tal, muito frouxa, até porque a diversidade, inclusive econômica, você bota no mesmo pacote México, Brasil, Argentina, Chile e países bem menores como Guatemala, Honduras, né? A diferença é muito grande entre eles, então o que torna as relações muito desiguais, muito difíceis. Isso na década de 60. Na década de 80, um outro bloco, né? A área latino-americana de desenvolvimento e integração, também tentativas de aproveitar as peculiaridades culturais relativamente aproximadas, frutos de um processo de colonização ibérica, aproximação linguística, inclusive, né? Predominantemente espanhola, o Brasil é o único país com a língua portuguesa e tal, mas associações, ainda que esses nomes possam ser usados, são associações relativamente frágeis. Tem uma outra que eu não vou colocar adiante, mas que foi ventilada, vou até anotar aqui para que vocês guardem, né? Foi ventilada pelos Estados Unidos. Botei errado o texto. Pelos Estados Unidos em 1994, a ALCA também não chegou a se constituir, não é? A ALCA, deixa eu voltar aqui. A ALCA de 1994 é a Área de Livre Comércio das Américas, uma iniciativa do governo dos Estados Unidos para tentar formar uma área de livre comércio com todas as Américas e manter a sua forte influência regional sobre o continente americano, não é? Alguns países, inclusive o Brasil, foram contrários a essa formação de uma área de livre comércio porque esses países argumentavam que os Estados Unidos estavam propondo a criação de um bloco que valorizaria muito a situação deles, o acesso deles ainda maior aos mercados latino-americanos, mas eles, principais consumidores de todo o continente, continuavam a impor tarifação a produtos competitivos nossos, como os nossos commodities, minerais e agrícolas, né? Aí o Brasil falou, se vai fazer uma área de livre comércio tem que ser bom para todo mundo. E o Brasil, Venezuela foram países que impuseram restrições ao ALCA que acabou não se constituindo, mas que foi ventilado, não é? Então são termos que podem aparecer nas opções das suas provas, nos seus vestibulares, e é bom que você saiba que esses termos existem, não é? Ainda que a ALCA não tenha chegado a se constituir e a LAD e a LAUC, ainda que tenham se constituído, foram associações muito frágeis. Em 1988, já após os governos militares aqui no Brasil, não é? Era o governo de José Sarney, o Brasil e a Argentina, dois importantes países do ponto de vista econômico, geopolítico, importantes países da América do Sul, seguramente as maiores lideranças da América do Sul, eles estabeleceram um processo de integração, cooperação e desenvolvimento. Algumas pessoas falam que aqui está um embrião do Mercosul, né? Em 88, já com os ares da globalização, do neoliberalismo. E aí, em 1991, efetivamente, o Mercosul se constitui. Esse é importante. Isso aparece muito em provas, né? O Tratado de Assunção, em Paraguai. O Mercosul é fundado com 4 países: Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Tá bem? Isso é importante porque marca a fundação do Mercosul, efetivamente, e marca também o processo de formação de um bloco econômico regional, seguindo os pressupostos do Consenso de Washington de 89, sobre o qual nós já falamos bastante. Em 1994, Protocolo de Ouro Preto, há um processo de institucionalização do bloco. O bloco já tinha sido criado aqui, inclusive uma transição muito rápida de uma área de livre comércio, pensando numa união alfandegária, não é?
E esse protocolo de Ouro Preto foi feito com a intenção de criar instituições supranacionais para que o bloco efetivamente se constituísse, ou melhor dizendo, juridicamente se constituísse no contexto regional, não é? Curioso e importante essa menção aqui. Em 1994 e 96, Chile e Bolívia são indicados como países candidatos, não é? E passam a fazer parte das reuniões do Mercosul. Nenhum dos dois países efetivamente entrou no bloco como membro pleno. Presta atenção nisso. Estabeleceu-se nesse momento, em 96, com Chile e Bolívia, uma relação do Mercosul para com eles, uma relação de livre comércio. Por que Chile e Bolívia não entraram efetivamente no Mercosul, professor? A Bolívia, por conta de necessidade de ajustes socioeconômicos no seu interior, não é? Uma argumentação, inclusive, em relação as indicações de que boa parte da economia boliviana ainda está vinculada a narcóticos, a ilegalidades. E no caso do Chile, uma curiosidade, o Chile, vocês devem estar lembrados que na década de 80, 3 países do mundo se notabilizaram por serem os práticos do neoliberalismo. Estados Unidos com Ronald Reagan, Margaret Thatcher no Reino Unido e Pinochet, governo militar, ditatorial aqui na América Latina, mas foi um governo que reduziu fronteiras alfandegárias, se abriu a proposta neoliberal para expandir o seu comércio para a bacia do Pacífico, não é? Pois bem, essa abertura para a bacia do Pacífico fez com que o Chile abaixasse muito suas tarifas alfandegárias, e para ele entrar no Mercosul, ele teria que adequar as suas tarifas alfandegárias à proposta do bloco do Mercosul, e com isso ele perderia parceiros na bacia do Caribe. Então, ele não entrou, nenhum dos dois efetivamente entrou no Mercosul. A Bolívia ainda é país candidato, mas não entraram como membros plenos. Todavia, o Mercosul em 96 estabelece com Chile e Bolívia uma área de livre comércio. Em 98, amplia essa área de livre comércio, se associando a outro bloco econômico, Confederação Andina das Nações, que envolve praticamente todos os países da América do Sul, exceto Guiana Francesa, e os países que estão no Mercosul, não é? E criando então entre esses dois blocos, Confederação Andina da Nação e Mercosul, olha que coisa curiosa, não é mais uma relação entre país e país, uma relação entre dois blocos, uma relação de livre comércio. Então, 2 blocos regionais que estabelecem tarifas preferenciais para boa parte dos produtos e uma circulação regional bastante ampla. Em 1998, acontece numa cidade do sul da Argentina, na Patagônia Argentina, o Protocolo de Ushuaia. Isso daqui tem aparecido muito nas provas, porque é sobre o argumento do Protocolo de Ushuaia que a Venezuela está afastada do Mercosul, não é? O Protocolo de Ushuaia determina uma cláusula democrática ao Mercosul. Determina que só pode participar do Mercosul aqueles países que respeitem a autonomia entre os 3 poderes, que tenham uma sucessão eleitoral, e isso foi motivo de um afastamento temporário do Paraguai, como eu vou mostrar aqui embaixo, e do atual afastamento da Venezuela. Em 2000, aqui em Brasília, acontece a Conferência de Brasília, onde há uma proposta de integração física com ferrovias transoceânicas, inclusive ligando o Pacífico ao Atlântico, com ligação de uma hidrovia do Mercosul, o funcionamento mais denso da hidrovia do Mercosul na Bacia Platina, não é? Conferência de Brasília. Eu destaquei aqui os que têm aparecido em concursos, mas seguramente dos que eu coloquei, Tratado de Assunção e Protocolo de Ushuaia, eu destacaria ainda mais, né? Vou até marcar aqui para a gente. Então, esse daqui e esse daqui tem aparecido muito nas provas. Continuando,
Protocolo de Olivos estabelece um tribunal arbitral. Você vê uma sequência de eventos aqui e cada evento desse mostra um processo de integração ainda maior, não é? Um tribunal arbitral, como se fosse um tribunal, um juiz supranacional, não é? Um tribunal supranacional para decidir cláusulas, como por exemplo essa lógica da cláusula democrática, para além das regras de uma nação. Em 2008 foi fundada a Unasul. A Unasul era uma ideia de unificação política e não só econômica, mas de ajuda mútua no âmbito geopolítico, inclusive. A Unasul está relativamente desativada por conta de nesse momento que ela foi fundada, havia um certo alinhamento ideológico na América Latina. Na atualidade, uma profunda diferença, como ele é um bloco de ordem política, geopolítica também, né? Inclusive com instrumentos de defesa, ele está em profundo ocaso, praticamente deixando de existir com o afastamento do Brasil, da Colômbia, dessa tentativa de unificação ou de acordo geopolítico. Em 2012, acontece suspensão temporária do Paraguai e adesão como membro permanente da Venezuela. As duas coisas aconteceram concomitantemente. O Paraguai foi suspenso por conta de uma suspeita de golpe político ao sistema democrático, quando o presidente de então foi impeachmentado, e um ano depois, quando aconteceram novas eleições, o Paraguai voltou. Nesse ínterim, o Mercosul, como países membros formados por Brasil, Argentina e Paraguai, eles votaram pela adesão da Venezuela. Argentina e Brasil votaram pela adesão. O Uruguai não era a favor, mas aí foi minoritário, e a Venezuela passou a ser membro permanente. Em 2013, um ano depois, retorna o Paraguai, acontece a morte do líder de então da Venezuela, Hugo Chávez. Em 2014, crise na Venezuela, sugestão de suspensão temporária. Em 2017, a Venezuela é suspensa e ainda está suspensa do Mercosul, apoiado na cláusula democrática do Protocolo de Ushuaia. Beleza? Deixa eu apagar aqui esses traços, né? Caminhando para o final de nossa aula, existem outras formas de coesão. Eu falei da Unasul, mas existe também a OCTA, né? Que é uma organização e tratado de cooperação amazônica, que tem uma pegada ambiental, né? São os 8 países, porque Guiana Francesa não faz parte, os 8 países que têm parte no bioma amazônico, que se organizam, inclusive utilizando o sistema de vigilância, né, o CIVAM e o CIPAM do Brasil, para guarda do bioma amazônico, mas também ajuda mútua em relação à troca de informações, eliminação de influências do narcotráfico, controle de fronteiras, evitar biopirataria. Todas essas ações estão ligadas ao Tratado de Cooperação Amazônica, que você percebe que é anterior, inclusive, ao Mercosul, não é? São coisas diferentes, viu, gente? Isso daqui tem uma pegada ambiental, como está posto aqui, não é um bloco econômico, efetivamente. Queria finalizar com os 2 últimos slides que dão números atuais ao Mercosul. Aqui você tem comércio dentro do Mercosul, fluxo de comércio entre países em 2014, não é? As crises econômicas e políticas que atingem os países do Mercosul, a Argentina tem passado por crises econômicas desde a última década do século XX, né, sucessivas crises econômicas, e a Argentina é o nosso principal parceiro comercial. O Brasil também passou por momentos de crises econômicas e políticas, e é claro que essas variações impactam nas relações comerciais. Mas uma coisa que precisa ficar claro, com o Mercosul, desde a década de 90 para cá, as relações comerciais entre esses 4 parceiros, especialmente, visto que a Venezuela está afastada,
as relações se intensificaram. A Argentina ocupa, então, o papel de terceiro maior parceiro comercial brasileiro, só perdendo para a China e para os Estados Unidos. Né? É um papel muito significativo e esse papel se aprofundou, sim, com o Mercosul. Aqui você pode ver Argentina e Brasil dominantes nas relações, nas trocas, ainda considerando a Venezuela, visto que em 2014 a Venezuela participava. Olha só, exportações do Mercosul. Olha o mercado regional. Olha quem está participando por aqui, abocanhando não mais o mercado nacional do Brasil, mas o mercado supranacional. O Brasil é a maior economia, maior país do ponto de vista demográfico, certamente o país que tem maior influência geopolítica regional. A Argentina é o nosso principal parceiro dentro do Mercosul. Não é? E aqui a última imagem, você pode depois ficar analisando aqui cuidadosamente quais são os principais produtos. Olha só, por exemplo, sai do Brasil 23% do que o Brasil vende, exporta para o Mercosul, são veículos. Você fala, parei, professor, mas não tem nenhum carro brasileiro. Pois é, são montadoras supranacionais que produzem no Brasil, mas não mais usam somente o mercado brasileiro. É isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Abocanham o mercado para além do mercado brasileiro. O que é maior, o mercado brasileiro ou o mercado do Mercosul? Óbvio que é o mercado do Mercosul. Não é? E aí vale para os demais também você fazer essa leitura. E aqui principalmente me interessa muito, não é? Aqui principalmente, olha como o comércio no Mercosul tem uma significativa um significativo aumento do início do século XX, do século XXI. Eu poderia até ir mais atrás, aí seria maior ainda, até a segunda década do século XXI, não é? Teve uma decaída aqui durante a crise de 2008, uma crise mundial propagada a partir dos Estados Unidos, né? Então 2008 uma queda das trocas mundiais, mas já com recuperação em 2009, em 2010 alcançando o mesmo patamar de 2008 e num contínuo crescimento, tá bem? Me parece muito significativo esse gráfico que revela essa informação, que é a informação que eu gostaria de deixar como base. Os blocos regionais, por problemas que tenham, eles intensificaram sim as relações comerciais nos últimos anos e esse é um fenômeno que demarca, inclusive, a associação da regionalização com o processo de globalização. Galera, encerro por aqui nossa aula sobre o Mercosul. Próxima aula nossa, já pensando numa boa revisão em direção à nossa A6. Valeu? Beijo! Tchau, tchau!